Arthur Lira terá um fim politicamente trágico. Isso se também não for trágico do ponto pessoal, com ele e os filhos presos. Mas o Lira ele tá tão enfraquecido e cometeu tantos erros recentemente que eu sinto um cheiro aí de Rodrigo Maia nessa história toda. O que eu quero dizer com isso? Na minha percepção, o Arthur Lira ele vai ser abandonado, traído pelo seu próprio grupo e não vai conseguir fazer o seu sucessor, igual o Rodrigo Maia fez. Porque Lira está enfraquecido, o grupo percebe que ele já não tem mais pressão e por que vão continuar apoiando alguém como ele? Não vão. 2025 será o fim do Arthur Lira. Coloca no comentário, você acha que o Arthur Lira vai ser abandonado? Você acha esse um bom fim para ele? Ou você quer mais, que seja mais trágico? Deixe seu like se você concorda que o Lira vai ter um fim trágico e se inscreva no canal. Para a gente entender esse fim do Arthur Lira, é necessário nós entendermos de onde vem o poder dele. Primeiro, o Lira, por si só, ele não tem poder. O que dá a sustentação aos poderes do Arthur Lira é o grupo que ele acaba liderando. Ou seja, ele consegue oferecer para o presidente da República votos em bloco e com muita coesão, mediante ali a liberação de emendas. Esse é o poder do Arthur Lira. Ele tem hoje um bloco ali de aproximadamente 180 parlamentares, algo mais ou menos nessa linha. E aí, ele também tem integrantes em outros blocos, naquele outro superbloco, como o Antônio Brito, que é do PSD. Amigo dele, por sinal, mas que é um daqueles que irá traí-lo. Então essa é a coesão do Arthur Lira. O problema é que os casos de corrupção envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados estão ficando cada vez mais pipinudos. Porque todo dia sai um problema de corrupção. Todo dia sai uma evidência com a Polícia Federal que aponta para um caso de corrupção do Arthur Lira lá em Alagoas. E não é coisa pequena, é uma coisa grande, é grave, envolve até os filhos dele. E não é um só, tem suspeita também no outro, com aqueles contratos milionários. Para entender toda essa história da corrupção e como as portas da prisão estão se abrindo para a família Lira, link aqui no card. Então esse grupo que o sustenta vê um problema nessa história, porque o Arthur Lira, ele consegue negociar em nome do grupo se ele tiver pressão, se ele tiver força. E como ele está ali embaixo da mira da Polícia Federal, ele fica muito enfraquecido. Ninguém mandou ele querer peitar presidente da República. Isso sempre dá errado. Ainda mais para um político novato como é o Arthur Lira. Não, se ele não é novato, ele é menino. Se provou um menino. E o grande erro do Arthur Lira, que prova que ele é um menino que tem que preocupar de fato o grupo, foi ele ter antecipado em 2 anos a corrida pela sua sucessão. Ele já indicou o Elmar Nascimento, ele tá forçando aquele Elmar Nascimento, aquele que tem umas bochechas assim, ele quase não tem pescoço e tem um narizinho assim. Ele tá forçando o Elmar Nascimento para ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados, que o pessoal falou assim, ó, pera lá. Nós votamos em você, nós demos o apoio a você, mas não queira enfiar na nossa goela abaixo o Elmar Nascimento, porque isso não vai acontecer. 2025 é uma outra disputa, é um outro jogo. Então vários partidos começaram a pleitear candidatos, como Antônio Brito, que é amigo do Arthur Lira, foi a primeira liderança em 2021 a apoiar a candidatura do Lira, mas começa também a trabalhar nos bastidores para poder sair. Como nós já falamos, link aqui no card. E ele sai com o apoio do governo, aproximadamente aí 90 parlamentares. E a diferença do bloco do Arthur Lira, que é o bloco do PSB, do PDT, do PP, do União Brasil, pro bloco do PSD, que é o partido do Antônio Brito, mais o MDB, é de 20 deputados. Basta a bancada do PDT mudar, virar a chave ou mudar de lado, que o Arthur Lira já fica abaixo da quantidade de votos do blocão. Então assim, sem as RP9, o Lira não consegue mais controlar a sua base. E vê Marcos Pereira do Republicanos, Antônio Brito surgindo e se fortalecendo. Eu vejo, portanto, que está para acontecer com o Arthur Lira algo muito parecido com o que aconteceu com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia ele era presidente da Câmara dos Deputados durante o governo Temer. Quando entrou o governo Bolsonaro, ele foi novamente vitorioso. E logo no início do governo, houve uma discussão sobre um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Houve uma reunião, o Rodrigo Maia conversou com alguns senadores, alguns deputados, o Jacques Wagner estava lá, isso tudo são informações da Thaís Oyama naquele livro Tormenta.
e foi acertado que o Rodrigo Maia seria um primeiro-ministro branco no Brasil. E ele governou ali, praticamente, né, até 2021. Em 2021, o Rodrigo Maia ele errou, porque ele demorou para formar o seu sucessor, para indicar um sucessor. Quando ele indicou o Baleia Rossi, ele já estava lascado. Porque o que aconteceu? Ele começou a ser traído dentro do próprio partido dele, que era o Democratas. Quando o Rodrigo Maia atentou, já era. Ele foi traído até mesmo pelo ACM Neto, que era o presidente do partido. O ACM Neto falou, não, o Democratas vai ficar neutro. Houve uma reunião na casa do Rodrigo Maia, o Alexander Molon, né, o Alessandro Molon ficou louco com o Rodrigo Maia. Bateu boca com o ACM Neto. O ACM Neto foi lá e falou assim, ô ACM, o que é isso? O que você tá fazendo? Que palhaçada é essa? Ele mandou, né, falou assim pro Rodrigo Maia, ô Rodrigo, eu quero que você chame o ACM Neto pra fazer uma reunião. Chamou aquele de filho do pai, falou que a mãe do ACM não era homem, uma coisa pesada. E aí houve a reunião, o Molon soltou os cachorros pra cima do ACM Neto, o ACM Neto falou o seguinte, o máximo que eu posso fazer, eu já fiz, que é declarar independente o Democratas. E havia, dentro do PSB, que era o partido do Molon, gente trabalhando para a candidatura do Arthur Lira. O João Campos, que agora é prefeito de Recife. Eu já contei toda essa história lá para o conteúdo dos membros. É R$1,99 baratinho, você pode até pagar para ver a história, é uma história que vale muito a pena, liga que não quer dessa traição do Rodrigo Maia. E o mesmo vai acontecer com o Arthur Lira, porque os aliados já o enxergam sem poder, sem pressão, para pressionar o governo Lula. A caneta do Arthur Lira, ela tá seca. Primeiro porque ele não tem mais o orçamento secreto, acabou as RP9, desde fevereiro nós falamos que o Arthur Lira não era o mesmo, ele estava enfraquecido e todo mundo falava, não, ele tá forte. Eu faço questão de frisar isso em todos os meus vídeos. Todos os meus vídeos. E o que ele pode fazer? O que ele pode pressionar? Não tem que pressionar. A investigação está em cima dos filhos dele. Se ele continuar fazendo graça, a Polícia Federal aperta os filhos dele. Ele vai ser preso e os filhos também. Então não há poder de pressão. Ele está, usando aí um português bem chulo, ele está socando fofo. Ele não bota pressão. Já era pro Arthur Lira. Já era. Está acabado. A única esperança do Arthur Lira é pegar um ministério forte, como no caso o Ministério da Saúde. Porque o Ministério da Saúde ele é muito estratégico. Primeiro porque ele tem um orçamento imenso, então ele vai poder distribuir as emendas do Ministério da Saúde à vontade. Segundo, é um Ministério de entrega, tem impacto. Se você abre um posto de saúde ali numa cidade, se você faz um investimento, compra uma ambulância, coisa do tipo, tô nem falando de superfaturamento, tá? A gente não fica entrando muito nessas questõezinhas, de corrupção, essas coisas meio antagonista, MBL, não. Aqui nós falamos a política sem essa coisinha, né? Não que não seja importante, mas isso não nos interessa, isso é um pormenor. O Ministério da Saúde é um ministério de entrega. Então isso garante votos, isso garante popularidade, e os deputados dependem disso. Por isso que o Arthur Lira quer o Ministério da Saúde, mas cada vez mais enfraquecido, por que o Lula vai ceder ao Arthur Lira? Não vai. Não vai. Então nesse momento, o que o Lira está fazendo? Buscando culpados. Aquele portal O Bastidor, que é uma fonte mais secundária, não é um Globo, não é uma Veja, não é uma Folha de São Paulo, tem falado que o Lira ele está conversando com seus aliados na busca de culpados. Ele enxerga as digitais do Renan Calheiros nessas investigações e vazamentos. O Renan Calheiros ele tem feito algumas postagens quase como um exercício de futurologia. Ele está mandinar nas investigações do Arthur Lira. Ele faz uma declaração que vai acontecer alguma coisa com o Arthur Lira e 2, 3 dias depois, de fato, acontece. Isso aconteceu 2 vezes, nós pescamos esse movimento aqui no canal e antecipamos as investigações contra o Arthur Lira baseado naquilo que o Renan Calheiros tem falado. O Lira acredita que há uma influência do Renan Calheiros. E agora o que ele quer saber? Ele quer saber se pelo fato do Lula e do Renan serem aliados e serem muito próximos, se há um dedo também do Palácio do Planalto para essas investigações contra ele, Arthur Lira. O que dá uma certa tranquilizada no Lira é que os processos dele ou as investigações vão para o STF. E lá não vai ser a Justiça de Alagoas, onde o Renan Calheiros tem mais influência. Muitos podem se preocupar falando que o Arthur Lira ele pode pressionar o Lula, como o Eduardo Cunha fez com Dilma. Essa é uma comparação indevida. Lira é uma pessoa, Cunha é outra completamente diferente. O Arthur Lira não tem os mesmos poderes, não tem a mesma força que o Eduardo Cunha tinha na época do impeachment de Dilma. O Eduardo Cunha ele foi preso depois do impeachment. Os problemas de corrupção começaram a surgir depois. Possivelmente uma reação pelo que ele fez com o impeachment. No caso do Lira, ele já tem problemas de corrupção antes mesmo de cogitar impeachment. Antes mesmo de cogitar impeachment. Então se ele começar a falar de impeachment, primeiro que o Rodrigo Pacheco
ele não tem força no Senado por conta do Rodrigo Pacheco. Ah, mas o Renan Calheiros também era aliado da Dilma e beleza, eu até dou essa colher de chá. Mas, pegando o próprio Lira, se ele começar a querer falar grosso, a Polícia Federal o aperta. Então ele não vai falar absolutamente nada. O Arthur Lira, ele tá na mão do Lula. E ele é bem petitiquinho, mas bem petitiquinho. E ele tá vendo ser abandonado. O destino do Lira vai ser novamente virar deputado federal. Nem ao Senado eu acredito que ele vai ter força em 2026. Mas isso aí a gente observa, tem muito chão até lá.